representativo. Cuide de todos nós, em nome de Jesus. Amém. O número aqui de irmãos está bem representativo, né? Graças a Deus pela sua vinda aqui nesse culto de quarta-feira, tá? Culto de oração. Deus abençoe muito a sua vida. No culto de quarta-feira, irmão, nós damos a oportunidade para os irmãos fazerem os seus pedidos e os seus agradecimentos, tá? Vai pensando aí no pedido, no agradecimento. Eu queria agradecer, tá? Queria agradecer muito assim, ao apoio da igreja, dos irmãos que entenderam, né, e nos ajudaram na feijoada do clube Lúcio Prudente, aqui da nossa igreja. No domingo nós vendemos 61 feijoadas, né? Louvado seja Deus. Amém. Eu participei do outro clube, na outra igreja que eu frequentava, a gente nunca vendeu 60 feijoadas. Olha que a igreja é quase o dobro dessa aqui, né? Ainda bem que os irmãos entenderam o objetivo desse trabalho que nós estamos fazendo e que o Senhor estenda as suas mãos poderosas, tá? Que derramam a bênção sem medidas na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Muito obrigado, tá? Te agradecemos, Pai amado, por estar aqui, por estar juntos, irmãos, ouvindo uns aos outros, alguns pedindo, outros agradecendo. Na verdade, temos muito a agradecer, que pelo ar que respiramos, pelo alimento que nós temos, pela vida que temos, tudo provém de Ti. Não há nada neste mundo, Senhor, que depende de nós. Te louvamos e agradecemos porque temos a oportunidade de nos reunir, celebrar e louvar. Pedimos, Senhor, encarecidamente que ouça, Senhor, as pessoas aqui com seus pedidos. Muitos têm dificuldades e problemas, mas sabemos que a Ti tudo pode. Para quem tem fé, pode. E tudo depende, Senhor, do tamanho da nossa fé. Às vezes somos atendidos, às vezes não, mas depende, Senhor, da Sua vontade. Por isso, sempre te pedimos uma oração, Senhor. Abençoe o pastor Fernando, que nos trará a mensagem desta noite. Que possa ser, Senhor, de grande relevância em nossas vidas. Que possamos sair daqui totalmente transformados e preenchidos pelo Espírito Santo. E que possamos, Senhor, um dia junto nos céus, nos lembrar, Senhor, dos bons momentos que nós ouvimos a Sua Santa Palavra. Esteja conosco, nos guarda, que ao sair podemos ir aos nossos lares salvos e seguros. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu queria chamar o nosso pastor Fernando. Muito bem, uma boa noite a você. Louvado seja o nome do Senhor por você estar presente na casa de Deus. Quero falar para você que o convite já está aqui na mão. Não era a quantidade que a gente esperava, mas vamos tentar até sábado trazer mais ainda. Nós temos um pouquinho mais de 100 convites que estão aqui na recepção, mas a nossa ideia é que tenha um pouco mais. Como a nossa ação vai ser maiormente lá na igreja de Santo Amaro, tem mais de 2.000 convites lá, mas nós podemos fazer uma força muito grande aqui também. Então vamos tentar trazer mais, pelo menos mais uns 400 para a gente fechar com uns 500 convites aqui, né? Até porque no sábado a gente vai fazer essa feira de saúde, né? Não, é domingo na verdade, né? Então domingo vai ser um dia propício para a gente já poder trazer. Inclusive tem um convite lá que trata do tema de saúde, né? Mas como a gente está tentando focar na Semana do Calvário, que vai ser do dia 1 ao dia 8 lá na Igreja de Santa Amaro, a gente trouxe o tema da família, gente. Então, o irmão lá atrás já até tirou uma foto, então você também pode fazer o mesmo, para divulgar nas suas redes sociais. Hoje a gente consegue editar a foto, parece que é um banner mesmo, né? Então fica fácil, né? Mas me conta, como é que você está? Metade da semana, já
começa as dores aqui nessa região do ombro, não é verdade? Então você tem que relaxar porque ainda tem mais 2 dias para seguir, é ou não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai se levantar, vamos lá, todo mundo junto, essa aqui a dinâmica é agora, é a seguinte, ó, você vai fazer assim, ó, você vai esticar uma mão, isso, vou fazer sem o microfone para ajudar a fazer melhor aqui. Estica a mão assim, aí estica a outra, encruza os dedos e tenta estalar ele assim ao contrário, assim, esticou? Agora você faz o seguinte, ó, estica uma mão, põe a outra mão lá embaixo, chega perto do seu irmão assim, ó, e dá aquele abraço nele assim, ó. Ei, glória, diz assim, ó, bem-vindo por você estar aqui na casa de Deus, amém. Louvado seja o nome de Deus. Viu como o clima muda? Você viu? Agora os rostinhos lindos de vocês sorrindo, para mim é realmente uma alegria. Mas vamos à palavra de Deus. Hoje o tema é sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos meditar nesse texto bonito do livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Enquanto você procura, quero te contar uma curiosidade. Quando Jesus curou o servo do centurião e saiu de lá e foi para esta pequena cidade de Naim, você sabia que ele chegou a caminhar mais ou menos 50 quilômetros? E nós vamos ver no texto que uma grande multidão estava acompanhando ele. Eu acho que se eu caminhasse, olha, eu já caminhei bastante, mas eu acho que as minhas condições atuais, eu acho que eu não aguentaria mais de 10. O que você acha? Você caminharia mais de 10? Mas eu estou falando naquela felicidade, né? Com vontade mesmo. 10 o quê? 10 metros? 10 quilômetros. Aí ele está falando em 10 metros aqui, gente, ó. Eu acho que 10 metros está tranquilo, né? Não, eu vou até 600, 1000, se for de carro, tá bom, né? Mas não era essa aqui o contexto da história. E eu quero te falar justamente o contexto da história, porque ela faz parte da emoção do encontro que Jesus teve com esta mulher. Então vamos ler capítulo 7, livro de Lucas, a partir do versículo 11. Aqui conta a história dizendo o seguinte: que um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe, e todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Se nós só notarmos como foi rápido essa história se espalhar,
Você nota porque hoje os canais de notícias e aplicativo de redes sociais têm tanto engajamento. Porque o povo parece que gosta de fofocar, né, gente? Não é igreja aqui, não, graças a Deus. Mas o povo gosta. É que uma história bem contada, ela realmente muda a vida do ser humano, né? Não? Quem é que nunca ouviu uma história bem contada? É só ver um filme que você vê uma história bem contada, seja ela audível ou visual. Aliás, as técnicas do cinema faz você até sentir. Quem é que não sentiu aqueles filmes que causam não medo, mas suspense, né? Eu me lembro daquele filme da Sessão da Tarde do Tubarão. Eu ficava com medo que o tubarão atravessasse a tela da TV, né? Para vir aqui, e uma criança, né? Imagina, né? Pois é, criança não podia estar na frente da tela, né? Vai dizer hoje com tablet e tudo mais, né? Mas, gente, o que me chama a atenção é como as notícias correm rápido, né? Apesar de que para a notícia correr rápido, eles deveriam ir para a próxima cidade. E quantos quilômetros era mesmo a próxima cidade? 50 quilômetros, que eu falei para vocês, a curiosidade, né? 50 quilômetros foi a distância a pé que Jesus fez até essa pequena cidade. Deixa eu contar uma coisa para você. No ano de 2002, eu tive a oportunidade de comportar numa cidade chamada Caçador. Porém, lá era a sede da equipe. Eu fui comportar numa cidadezinha chamada Xanxerê, que é no extremo oeste de Santa Catarina. Cidades aí de 30, 40 mil pessoas, não muito. Eu fiz um trabalho muito bacana lá, de comportagem, né? Mas só que eu fazia naquela época fazendo pedido ainda. Eu nem tinha aquela técnica, ó, fica com esse aqui, passa no cartão de crédito. O cartão de crédito não era tão comum naquela época, né? Parece que só o povo que tinha dinheiro naquela época tinha. Hoje todo mundo tem, né? Agora, como virou comum, é mais fácil, né? Mas naquela época não era bem assim não, hein, gente? Então, às vezes eu tinha que preencher um talão, deixar com ele pedindo para ele, juntar o dinheirinho dele, no final do mês eu ia lá entregar esse material. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei mais de 2 semanas naquele local, e quando chegou a hora de entregar, eu tinha que ir lá em Caçador. Só que eu não estava mais em Caçador, eu tinha saído de Xanxerê, passei em Caçador e fui para uma cidade chamada Mafra. Eu estava quase 100 km de distância de Xanxerê, 60 até Caçador e mais uns 40 até Xanxerê. Aí sabe o que eu fiz? Peguei carona, porque todo estudante naquela época pegava carona. Gente, naquela época dava, hoje já não dá mais, né? Mas naquela época eu peguei carona, 60 km e foi tranquilo, eu cheguei em Caçador, dormi lá. Falei com o líder, peguei o meu material e coloquei numa mochila de acampamento que eu tinha para seguir viagem de carona. E fui embora de carona. Só que aí chegou numa cidade, começou a escurecer e eu não sei porque eu não consegui carona. E eu estava no meio do nada. A próxima cidade era 12 quilômetros, mas era só um grupo de pessoas que tinha ali, mais ou menos umas 1000 pessoas. Então eu decidi caminhar. E lá vai eu caminhar com um sapato inadequado, com mais de 20 quilos nas costas por conta dos livros que eu estava levando. A noite se estendeu. Eu me lembro que era mais de meia-noite e eu ainda estava caminhando. Eu cheguei a ponto da exaustão e encontrei tipo um recluso onde o pessoal ali deve pegar ônibus, sabe? Tipo um ponto de ônibus, mas bem cobertinho. Eu acho que vai ser ali que eu vou dormir. Mas eu com medo de que poderia acontecer alguma coisa, só se fosse as formigas me levar, né, gente? Porque lá é interior. Estava com medo de quê? Será? De que as baratas me levassem?
Eu não sei, mas eu estava com medo de alguma coisa. E eu não consegui dormir. Comecei a caminhar novamente. 18 quilômetros depois, consegui a primeira civilização. Cheguei a encontrar o corpo de bombeiros lá. E aí eles falaram que eles não podiam fazer nada. Ah, mas pastor, você não tinha dinheiro para ir para a passagem? Eu não sei porquê. Eu tentei passar o meu cartão e ele não. Ó, naquela época não tinha chip, sabe, Humberto? Então hoje é só você encostar na máquina e pagar, tá certinho, né? Naquela época não. A tarjeta tinha que passar aquela parte preta ali no sensor magnético e o meu cartão não estava lendo. Não consegui comprar passagem, Humberto. Aí, sabe o que aconteceu? Lá vai eu andando mais outro 25 quilômetros. Eu sei que eu andei 45 quilômetros. Eu cheguei em Xanxerê já de manhãzinha cedo. Os pés estavam em bolhas, porque meu sapato arrebentou e eu decidi largar eles no meio do caminho para não ser pior a caminhada. Eu me machuquei muito dos 45 quilômetros que eu andei. Então eu sei o que Jesus passou lá. Sabe por quê? Porque eu caminhei em asfalto no acostamento de uma rodovia. Imagina você caminhando no deserto cheio de areia, aqueles ventos tentando jogar areia nos teus olhos. Deveria ser muito emocionante, né? Você entende as dificuldades que Jesus passou? Realmente, para mim, na minha opinião, foi tremendo. Mas ele foi para uma pequena cidade. Eu fiquei pensando assim, será que Jesus não poderia ir para uma cidade maior, onde ele encontraria o maior número de pessoas para pregar o Evangelho? Poderia, verdade. Mas Abel, Jesus só prega para multidões? Não. Irmã Maura, se Deus não encontrasse a senhora, será que a sua vida seria assim? Também. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus precisa pregar para mensidões, mas não, Ele precisa pregar para um, porque este um vai pregar para um, e outro, e outro. Deus, ele se compadece de cada pessoa, então não importa o tamanho da cidade. Aquela cidade tinha mais ou menos 3 mil habitantes, não era muito. E se a Bíblia diz que tinha uma grande multidão, então eu fico imaginando que quase as 3 mil pessoas estavam junto com ele. Só que é o seguinte, a tradição judaica falava assim, ó, que se você encontrasse uma procissão vindo, né, com o cortejo fúnebre, você tinha que se juntar a esse cortejo e ir até o local de sepultamento, chorar com a pessoa e depois voltar para as suas atividades. Esse era o costume. Outro costume também era: a mãe vai à frente, atrás vem o corpo com 2 pessoas que carregam, geralmente. Se for pobre, eles enrolavam, né? Faziam tipo múmia e depois botavam tipo uma rede. Esse era uma forma de levar. Também tinha os caixões também, gente, mas aí era para gente que tinha um poder aquisitivo maior naquela época. Mas vamos entender. Aí tinha gente carregando ali, a Bíblia diz isso, não é verdade? Então ele para, diz para não chorar e toca. Existia uma tradição que não podia tocar em defunto. Por quê? Porque era imundo. Está no livro de Números. A gente pode encontrar esse recado nas leis cerimoniais. Sabe o que Jesus fez? Ele rompeu um paradigma, um tabu. No sábado o pastor falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que nós gostamos de normas. Então a gente inventa norma de tudo. Aí até falou assim: se pregar daqui tá bom, se pregar desse lado aqui tá ruim. E sempre vão inventando normas e mais normas. E quando você vê, você torna o culto a Deus cada vez mais pesado. Deus quebra o tabu, mostrando para eles que essas coisas não têm valor. Agora, ele também podia correr o risco de morte ali, mas Deus
Jesus tinha uma missão. E a Bíblia diz que essa viúva, ela vivia somente com esse filho. E a tradição diz que uma viúva deveria ser sustentada pelo seu filho. Mas se o seu único filho estava morrendo, quer dizer que a vida dela já não tinha mais valor. A parte mais interessante é que ela mesma já acreditava que não tinha mais oportunidade, não tinha mais chance. Ou seja, vou enterrar meu filho agora, depois vou sentar na minha casa e esperar a morte chegar. Já pensou, irmão? Que terrível é você não ter esperança. Mas aí vem as palavras salvadoras de Cristo: não chores. Fico pensando que aquela multidão que estava acompanhando, que não sabia, quem sabe, dos milagres, talvez o grupo que estava com Jesus sim, mas aquele grupo que estava vindo com o cortejo fúnebre não sabia do poder de Deus. Então começou a zombar. Porque o ser humano zomba. Zomba quando alguém é melhor em alguma coisa do que o outro. Só que aí ele não coloca essas palavras, eles colocam palavras modernas, né? Eles falam bullying. Eu não sei, eu só encontrei uma palavra aqui no português, é bullying. Eu não sei se você já teve, mas a minha avó teve um daqueles bem grandão, para botar chá, para botar café. Mas ele quer inventar a palavra em inglês, bullying, né? Para deixar mais bonito. Gente, claro que estou fazendo um trocadilho para a gente poder ficar aqui um pouquinho mais à vontade. Mas pensa, colocam palavras bonitas para uma coisa que é essencialmente má. E uma coisa que parece que nunca sai do cerne humano, porque infelizmente vivemos num mundo de pecado. A gente descreve as coisas. Então fica pensando comigo, imagine a cena. Agora você está lá junto com Jesus, só que você está lá sem saber do poder de Jesus. E aí vem alguém e diz assim: não chores. Eu já ia ser o primeiro, quer dizer, você está doido, Jesus? Não chore, está vendo que é o único filho dessa viúva? Não tem cabimento uma coisa dessa. Por que estás falando algo assim? Mas é que Jesus tinha a solução. O problema é que muitas vezes não cremos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A gente mesmo diminui o poder de Deus quando não temos fé. Mas Jesus se compadece daquela viúva, e claro, e de tantas outras pessoas cansadas, aflitas, enfermas. Então, a palavra não chores é uma palavra de conforto, para animar naqueles momentos de maior dificuldade. No verso 15, Jesus não estava falando apenas não chores mais. Jesus estava falando: tenha esperança, dias melhores virão. Quantas vezes passamos por dificuldade e a gente não sabe o que fazer. Acabei de fazer uma visita agora e as pessoas ali estavam dizendo as dificuldades que estão enfrentando. E eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Mas temos a solução. A solução é Jesus. Amém. Por isso que com suas palavras ele ordena ao jovem que se levante. E girou.
Essa é a palavra que ele utilizou. É assim que está escrito lá no livro de Lucas. Esse é um verbo que foi utilizado ali, traduzido para nós como levantar, né? Mas o texto diz que pode ser usado para ressuscitar. Deus tem poder para mudar a nossa vida. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para alcançar o inalcançável. Amém. Mas, diferente das outras situações, ali ninguém pede a ajuda de Deus. Por que será? Será que a morte é o final de tudo mesmo? Será que não existe solução para a morte? Talvez não conheciam a fama e o poder de Cristo. Mas o fato é que todos fazem esforços, porque depois já não tem mais o que mudar. É verdade? A Bíblia diz que a porta da graça se fechará, mas ela também pode se fechar por ocasião de que alguém descanse. Porém, o que Jesus nos impulsiona a fazer é confiar. Mas deixa-me dizer o que Ellen White fala no livro Desejar de Todas as Nações. Ela diz que Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe, de cada pessoa, aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação, simpatizava com toda mãe e os seus labores, aquele que empreendeu uma longa viagem para aliviar o ansioso coração de uma cananeia, fará o outro tantos pelas mães hoje em dia, aquele que devolveu a viúva de Naim seu único filho, e que em agonia na cruz se lembrou de sua própria mãe, comove-se ainda hoje pela dor, em todo pesar e em toda necessidade dará conforto e auxílio. Amém? Amém. O próprio Salvador ressuscitou dentre os mortos, provou que a morte já não é mais o fim, derrotou as cadeias da morte e nos concedeu a salvação. Então, mesmo que a mãe de Naim, esta viúva de Naim, não pedisse, Deus viu a sua necessidade e agiu. Deus também chama a todos nós a verem as necessidades e agir. João Calvino diz que o medo tomou conta de todos, mas o senso da presença divina deve ter trazido o medo junto com essa sensação. Porque imagina, a pessoa estava morta e de repente passa a viver na frente de todos. É milagre, é bruxaria. Eles não sabiam que estavam diante de Deus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Mas tão somente vê o poder de Deus agir, começam a glorificar a Deus, dizendo: em grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou seu povo. Bem verdade que Deus tinha visitado o seu povo, mas Deus continua visitando a cada um de nós nos nossos dias. Ele ouve as nossas aflições. Só que muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que o milagre seja evidente e a gente passe a crer. Meu pai
antigamente falava que se o filho não tomasse uma surra, não aprenderia. Então você já sabe o que deve ter acontecido comigo, né? Mas estou aqui para mostrar que Deus usou de maneira poderosa meu pai para me educar. Quantas vezes Deus te utilizou para ser uma ferramenta na educação, na elaboração de bênçãos para a vida das pessoas? Porque pensa bem, quando Deus colocou um ponto final no pecado, Ele diz que vai agora ao céu. E quem é que Ele deixa aqui na terra? Seus servos, os seus discípulos, outros seres humanos que também passaram por muitas provações, do qual poderíamos destacar Pedro, por exemplo, que se julgou indigno de ser crucificado como Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, que teve sua cabeça decepada, inúmeros outros. Hoje nós vivemos uma vida mais confortável, muito mais tranquilo. Mas será que temos o mesmo vigor, a mesma força de vontade que os nossos pioneiros? Será que precisa mudar alguma coisa? Deixa eu te contar uma última experiência antes de encerrarmos. Quero contar a história do Paulo. O Paulo foi um grande amigo que eu conheci na cidade de Criciúma. O Paulo tinha uma história peculiar. Quando eu encontrei ele estava junto com uma pessoa que também tinha passado por algumas provações de sua vida e ficou com os filhos. Ele tinha a guarda dos filhos, porque a esposa o abandonara, e a mulher o esposo abandonou e também tinha ficado com os filhos. 4 de cada lado. Imagina 10 pessoas numa casa. Eu fui lá fazer estudo bíblico, era uma corrida de lá para cá, aquelas crianças todas agitadas, e aí eu não sabia muito o que fazer, e aí eu aprendi com a escola sabatina que a gente tinha que fazer uma roda, pegar folha de caderno. Eu tinha um caderno, comecei a distribuir para eles fazerem desenho, e aí a gente começou a estudar a Bíblia, mas eles já tinham tomado estudos bíblicos, pelo menos os adultos ali, e as crianças maiores. Foi uma alegria poder conhecê-los. Ajudei eles a oficializar o casamento deles, que faltava somente a parte legal. Então a gente deu de presente para eles. Naquela época era bem complicado, tinha que esperar 30 dias chegar os documentos, se fosse de longe ainda mais. Esperamos quase 40 dias para poder dar entrada no casamento. E depois de 20 dias ainda tinha que voltar lá, diante do juiz de paz, para eles poderem ter o documento. Era realmente bem complicado, né? Aqui em São Paulo hoje é bem mais fácil. Você vai um dia, sai no outro casado, assim, porque você pode transformar união estável em casamento. É só entregar os documentos que eles pedem e simplesmente esperar eles confeccionar o documento e ir lá só buscar. Igual que você faz para pegar a sua certidão de nascimento. Vai lá, pede, aí eles pedem 5 dias para confeccionar e depois você volta para pegar só, né? Pois é a mesma coisa que agora faz para o casamento, então ficou muito mais fácil, né? Mas ali estava Paulo, ele estava decidido, ele queria receber o batismo. Quem fez o estudo bíblico foi o ancião da igreja de Sara com a irmã da igreja do Próspera, que era vizinha dessa família. Como esse ancião estava trabalhando e morava em outra cidade, na cidade de Sara, eu fui com a irmã até a casa dele, que era vizinha, pertinho, só visitar ali eles, e assim a gente fez. E aí o ancião
descobriu e ficou chateado e disse que eles não iriam se batizar. Eu falei, mas por que, meu irmão? Qual que é o problema? Ele disse, porque você não falou comigo. Jesus do céu, mas calma, é o seu trabalho, está ali seu nome na ficha de batismo. Eu não só fiz, foi só organizar para que eles pudessem fazer por ocasião do evangelismo que estava acontecendo. Ele não vai, não sei o que, falou com o presidente. Olha aí, Abel, foi lá falar com o presidente, tentou falar mal de mim o presidente. Aí o presidente, que não sabia de nada, falou com o evangelista, né? E aí o pastor me ligou, e aí, o que está acontecendo aí? Eu não estou sabendo de nada. E eu não sabia de nada, na verdade, né? Não, mas é que eles estão falando que você falou alguma coisa ali. Ele disse assim, olha, pastor, o que eu sei é que existem 10 pessoas numa família, e desses 8 podem ser batizados. O quê? 8? Sim, 8 pessoas. Mas está dizendo que eles não podem, que eles não estão preparados. Assim, pastor, eles receberam ouvindo a voz de Deus e o curso de revelações do Apocalipse. Será que não está preparado? Verdade isso? Verdade, pastor. Então chama o pastor do distrito. Daí eu fui lá conversar com o pastor do distrito. Chegando lá, falei a história dele para o pastor do distrito. Ele ficou encantado e disse, eu vou batizar, porque ele batizaria mesmo. Eu vou batizar, tranquilo, pode ficar tranquilo. Qual que é a história do Paulo? O Paulo, ele era casado, como eu falei para vocês, e tinha esses 4 filhos. E ele era um motorista de carro forte. Ele fazia a linha Joinville-Palhoça. Ele tinha saído de madrugada com os malotes de Joinville até chegar lá perto de Palhoça. Só que ele tinha que entrar em Florianópolis para deixar os últimos malotes e entregar. Então ele passava de cidade em cidade, e são pequenas cidades. Quem foi para Santa Catarina sabe. De Joinville tem Pissarras, tem Barra Velha, Pissarras, depois tem Penha, sabe, do Beto Carreiro, lá tem Penha, depois tem Navegantes, depois de Itajaí, depois Balneário Camboriú, e por aí vai, gente, uma série de cidades. E ele chegou quase lá, perto das 4 horas. Quando ele estava para entrar em Florianópolis, recebeu um rádio dizendo que era para ele se dirigir direto à central em Palhoça. Ele achou isso meio estranho, porque ele tinha que entregar os malotes em Florianópolis e aí então voltar para Palhoça, que é o litoral. Vocês sabem que Florianópolis é uma ilha, né? Então é de difícil acesso, apesar de que aquele carro tem prioridade, então ele pode até andar na linha do ônibus, né? Aí ele voltou o rádio novamente à central, e a central falou, não, tem que vir. E ele estava com mais de 1 milhão e pouco, diz ele, né, nos malotes que tinha lá. E ele começou então a subir o Morro do Boi. Era um morro bem pesado, e aí aquele caminhão é pesado, né? Começou a andar devagar. Quando ele olhou lá na frente, tinha um caminhão atravessado. Ele já viu que era emboscado. Freou e tentou dar marcha ré e bateu no caminhão de trás, cara. Tinha um caminhão colado nele, ele não tinha percebido. Desse caminhão, como tinha carroceria aberta, saiu um monte de ladrões, subiram em cima do carro forte e colocaram explosivos ali na parte onde vai o ar-condicionado, que naquela época não tinha proteção adequada, estourou aquilo tudo, jogaram aqueles gás de efeito moral e eles saíram do carro forte. Emparelharam cada um deles, colocaram de joelho com as suas próprias armas e iam disparando e tirando a vida de cada um dos seus amigos. Paulo era o último deles. Só que Paulo, ele tinha, eu acho que a senha ou uma maneira de retirar o que estava dentro de um cofre. Então por isso eles queriam torturar ele. Então pegaram, bateram muito, coronhada na cabeça, machucaram muito. Ele teve que colocar vários pinos na coluna, senão ele não ia andar mais. Enfim, o fato é que no final das contas eles dispararam com a própria arma dele, uma 12. Quem sabe de calibre sabe que essa arma faz um estrago tremendo. E ele foi deixado ali. O resgate veio só para comprovar que estavam todo mundo morto. Colocaram de qualquer jeito dentro do carro do ML e levaram até ali o hospital.
quando descobriram que o Paulo tinha sinais vitais. Por incrível que pareça, tinha sinais vitais. E aí então começaram o desespero para tentar salvar a vida dele. O disparo tinha saído da têmpora, pegou no osso aqui da parte de cima e mudou de direção, colocando os projéteis para a parte de baixo do cérebro e saindo do outro lado. E não chegou a atingir não atingiu nenhum órgão específico, né? Encurtando a história, gente, ele ficou paraplégico. Não podia andar, porque eles bateram muito nessa parte daqui do pescoço, da coluna. Fizeram um afundamento de crânio com a própria arma dele. Ele tinha um afundamento de crânio, mas ele tinha uma convicção de que ele sairia daquele hospital. E depois de 1 ano e 8 meses, ele começou a ter movimentos da parte superior, ou seja, da coluna para cima. Mas o médico falou que ele iria ficar numa cadeira de roda para sempre. Mas não era esse o desejo de Paulo, que bradou realmente dizendo que Deus estava com ele e que o milagre iria acontecer. 3 anos depois, ele começou a andar. Evidentemente, Paulo não podia mais trabalhar como motorista. Seus reflexos, sua agilidade já não era mais a mesma. E se você conversar com ele hoje, ele vai te responder, mas ele sempre vai falar calmo, tranquilo, com voz arrastada por conta do que aconteceu. Ele me fez colocar a mão na cabeça dele, gente, parecia espuma. Ele não tem mais essa parte do cérebro, assim, esse crânio, né? Tudo afundado, gente, parecia espuma. E ele disse que se Deus tinha feito um milagre na vida dele, ele tinha que oficializar isso entregando a vida a Jesus. E aí, na igreja central de Próspera, ele e seus filhos tomam o batismo. 8 pessoas, porque dos 10 só 2 que eram de 7 anos, e aí vocês sabem que a gente não batiza pessoas que têm pouca idade. Então dos 10, 8 se batizaram naquele dia. Foi uma deles. Amém. Ele criou um grupo perto da casa dele, e hoje ele é diretor daquele grupo. Ainda hoje pregando a palavra de Deus, se tornou mestre de obras. E no último dia que eu vi ele, antes de eu sair, ele veio andando de moto. Vê se pode uma coisa dessa. É milagre ou não é? Amém. Deus tem poder para mudar a nossa vida, só que a gente precisa ter fé. Deus está presente, mesmo quando não pedimos. Deus está presente. A viúva de Naim não pediu, ela não clamou, mas Deus viu a dor. Jesus viu a dor desta senhora e caminhou 50 quilômetros para tocar e curar o único filho que ela tinha. Quem sabe pode ser a última oportunidade que teremos de expressar o amor que Deus tem conosco todos os dias. Pode ser que não, que tenhamos mais, mas pensa bem. E se for a última oportunidade de alguém que está desesperadamente precisando de ajuda? Você precisa ser este canal de bênção. Você precisa tocar, você precisa falar. Não chores. Hoje Deus colocou você para poder transmitir suas palavras. Hoje é você quem vai transmitir os milagres de Deus e salvar muitas vidas. Amém. Quer você também fazer isso? Você já sabe.
A oportunidade é esta, do dia 1 ao dia 8, mas nós já estamos engajados. Eu, pastor Abel e tantos outros amigos que estão unidos na pregação do Evangelho no distrito aqui de Santo Amaro. Vamos utilizar esta oportunidade para que o amor de Deus possa alcançar mais corações. Que Deus seja louvado. Amém. Antes do pastor Fernando aqui fazer oração, eu pedi para o Wagner vir aqui, tirar uma foto aqui da igreja. Estou muito contente, assim, pelo número de irmãos que estão aqui conosco. Vamos tirar uma foto para deixar marcado esse dia de hoje, o verbo da igreja assim, despertando, né? A gente está vendo um verdadeiro reavivamento. Deus possa ser louvado pela sua atitude. Glória! Glória a Deus. Oraremos então. Querido Deus, que alegria saber que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Muito mais em saber que Deus não espera, Deus age. E estamos dispostos a ser suas ferramentas para a pregação do Evangelho. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a alcançar a vida eterna. Prepara pessoas para encontrar teu reino e nos dê a sua paz. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A gente vai se ver no sábado em nome do Senhor Jesus. Então até lá, ore por mim, ore também pelo pastor Abel. Estamos visitando, estamos aí encontrando aquelas pessoas que você nos deixou ali naqueles cartões. Então vamos orar por essas pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês.